Olá, para mim é uma alegria. Isso não é força de expressão. Na verdade, sempre que eu posso e que eu tenho que compartilhar alguma coisa sobre Deus, sobre o que Ele tem feito, sobre o que Ele vai fazer, isso enche meu coração de privilégio, de alegria, de prazer. Então, tudo se trata dele. E quando a gente pode falar quem Ele é, isso realmente é um momento especial para mim. E nessa semana, a gente vem esse mês, na verdade, né, juntos aqui, pensando um pouco nos nossos estudos de célula, no tema O que é preciso para ser cheio do Espírito Santo. Um tema fascinante. Na semana passada, a gente esteve falando dessa fome que a gente tem que ter, dessa fome que deve ser gerada dentro de nós, para que a gente busque a pessoa do Espírito Santo, para que a gente seja cheio, para que a gente seja pleno, completo nele. E essa semana o assunto continua também muito desafiador e muito interessante, porque a gente vai falar de atitude. Vejam bem, a gente vinha falando da fome e agora a gente vai falar de atitude. Quando você pensa em atitude, normalmente a gente relaciona a algo que nos chama atenção, não é? Alguma coisa que se promove, alguma coisa que é marcante. Eu fui buscar as definições de atitude e uma delas que eu acho que eu gostei muito e que eu acho que tem tudo a ver com esse assunto que a gente vai estar pensando hoje, é uma definição que diz assim: atitude é a concretização de uma intenção ou um propósito. Eu vou repetir. Atitude é a concretização de uma intenção ou um propósito. Sabe, ter atitude, ela não pode estar ligada e não pode depender dos nossos traços de personalidade, das nossas características, daquilo que a gente aprendeu ou de que vem inato. Realmente tem uma relação, mas quando se trata das coisas espirituais, quando se trata da busca pelo Espírito Santo de Deus, de ter um relacionamento com Ele, a gente não pode estar atado, a gente não pode estar linkado com essas coisas. Na verdade, a gente vai ver, e a gente podia passear aqui na Bíblia, em diversos textos ou diversos personagens bíblicos, e a gente vai ver que isso é indiferente com respeito à personalidade deles, à idade deles ou ao contexto deles. Então, o nosso desafio essa semana é fundamentar para que a gente possa junto caminhar em direção ao preenchimento e à plenitude do Espírito Santo em nós, com uma atitude com relação a isso. E eu queria convidar vocês, a gente podia falar de um monte de texto, como eu disse, mas o nosso estudo dessa semana, os nossos encontros dessa semana, eles vão estar baseados em alguns textos. E eu queria convidar você para junto a gente entrar nessa viagem, nessa aventura de descobrirmos o nosso lugar com respeito à nossa busca ao Espírito Santo. Vamos juntos nisso? Então vamos começar pelo texto, nada mais é do que as palavras do próprio Jesus com respeito a essa busca. Vamos ler, tá em João. Eu queria que você abrisse comigo. Eu já tenho a minha Bíblia aberta, então eu vou mostrar para vocês, eu vou ler junto com vocês. Tá lá em João, capítulo 7, do versículo 37 ao 39. João 7, do 37 ao 39. Bom, Jesus estava diante das pessoas e o texto fala que no último dia, no mais importante dia da festa dos judeus, ele se levanta e em voz alta ele diz assim: se alguém tem sede, venha a mim. Eu vou repetir, palavras de Jesus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí João completa. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado.
É interessante que quando Jesus se levanta e fala essas palavras, quando ele disse, venham a mim, aqueles que têm sede, e do seu interior fluirão rios de água viva, e João explica que ele está falando do Espírito Santo, nesse público, nesse contexto, tinham os judeus, eram judeus, mas tinham os fariseus que simplesmente ouviam essas coisas, viam Jesus, estavam ali, mas queriam simplesmente matar Jesus. Eles tinham muita dificuldade de ver e de crer que Jesus era o profeta que eles tanto esperavam. Era aquilo que durante a vida dele inteira eles tinham ouvido falar e estava diante dos olhos dele. Eles não conseguiam ver isso. Tinha a própria família de Jesus que estava meio confusa e que muitas vezes também não conseguiam acreditar. Mas tinham pessoas que sim acreditavam. Então Jesus, nessa situação, se levanta e se autodeclara e se autoproclama aquele que pode saciar a sede de quem é sedento. Sabe, eu e você, a gente pode estar diante de Jesus, a gente pode ouvir as palavras de Jesus, a gente pode ouvir cantar sobre Jesus e a gente também pode cantar sobre Jesus. E simplesmente não ter a revelação de que o Espírito Santo de Deus é que pode nos preencher e fluir através de nós rios de água viva. Quanta sede você tem? Quando você está na igreja, no culto, quando você está no seu encontro de célula, quando você está sozinho, lendo as escrituras, o quanto de sede você tem? Quando você está diante dele, quando você está diante de Deus, o quão atento você está para que você possa ser aquela pessoa que tem sede e que possa ir até ele, para que você receba esse preenchimento. Esse é o meu desafio, o seu desafio todos os dias. Não se engane. Aqueles homens que estavam ali não tinham revelação de quem Jesus era. Você pode estar diante de Deus e não ter a revelação do que Ele está falando para você. Você só vai poder ter essa revelação se você tiver fome e sede de receber esse discernimento que só é dado através do Espírito Santo. É interessante porque existe um posicionamento para que isso aconteça. E é disso que a gente está falando, dessa atitude de se posicionar e de buscar e de realmente gerar dentro de você. É intencional, sabe? Não é algo mágico que vai, de repente, você vai acordar e vai dizer assim, uau, hoje eu tenho fome. Você tem que zelar por isso, você tem que batalhar por isso. Você tem que estar posicionado de maneira que diz, eu quero ser cheio, eu quero receber isso. Sabe quem a gente pode usar como exemplo? Nós poderíamos usar muitas pessoas, mas no nosso estudo dessa semana, a gente tem uma pessoa que nos demonstra claramente como a gente pode ter essa atitude, e é Eliseu. Vocês sabem quem é Eliseu. Eliseu era aquele discípulo do profeta Elias. E a gente vai ler aqui o que aconteceu para que você veja como deve ser uma atitude de alguém que reconhece que precisa desse relacionamento. Tá lá em 2 Reis. Eu não vou ler todos os versículos para vocês, mas está em 2 Reis, capítulo 2, do 1 ao 15. Se você for ler, eu te desafio a que você acompanhe esse texto na íntegra. O texto vem falando do percurso de Elias já no final, quando ele está prestes a ser levado pelo Senhor. Vocês sabem que Elias não conheceu a morte, né? Ele foi levado. E nesse momento, Elias não incluiu Eliseu no percurso dele. Elias chega para Eliseu e fala, bom, Eliseu, você fica por aqui porque eu vou continuar. E aí, Eliseu fala para Elias assim, não, eu não vou te deixar sozinho, eu vou ficar com você até o final. E aí as pessoas se cercam, né? Se aproximam de Eliseu e falam assim, olha só, você sabe que ele vai embora, né? E Eliseu fala, não, eu não quero pensar nisso agora. E aí Eliseu não deixa Elias e caminha mais com Elias. E aí chega um determinado ponto da viagem, Elias outra vez fala para Eliseu, Eliseu, você fica por aqui, eu vou continuar. E Eliseu insiste, não, eu não vou deixar você sozinho. Você já parou para pensar por que Eliseu tinha essa atitude? Eliseu tinha caminhado com Elias. Eliseu sabia exatamente o que era
ter sobre ele o Espírito Santo. Eliseu convivia com a manifestação do Espírito Santo sobre a vida de Elias. Quando o Espírito Santo se manifestava, as coisas que aconteciam. E Eliseu queria isso para ele. Eliseu não queria perder isso. Eliseu queria ter o mesmo nível, a mesma profundidade de relacionamento com o Espírito Santo que Elias tinha. E Eliseu sabia que a única maneira para que isso acontecesse é que Elias passasse para Eliseu essa autoridade. Sabe, hoje, essa autoridade é dada a mim e a você através do Espírito Santo, porque Jesus prometeu isso. Porque Jesus disse que ele iria e nos enviaria um consolador. Nós temos isso. Você tem se posicionado como Eliseu? Você tem se posicionado ao ponto de dizer, não, eu não vou sair daqui, eu vou aonde eu tiver que ir, eu não vou largar essa promessa até que eu seja cheio, até que eu tenha a plenitude do Espírito Santo em mim. Eu disse que não ia ler, mas no finalzinho desse relato, Elias realmente é levado, vem um redemoinho, Elias é levado, e Eliseu rasga as suas vestes, porque ele sabe que ele ia ficar sem aquele que tinha sido, o exemplo para ele, a manifestação clara do Espírito de Deus naquele povo. Mas Eliseu, depois de prantear a ida de Elias, recolhe a capa de Elias e faz o mesmo percurso de volta, fazendo as mesmas coisas que Elias fez. E eu quero mostrar para você que Eliseu fez isso desde o início, desde o seu chamado. A gente aqui viu o final, A gente aqui viu o final do percurso de Elias. Mas se a gente for ver o outro texto que a gente tem como referência, que é de 1 Reis 19, do versículo 19 ao 21, ali é quando Elias está chamando Eliseu. Você viu o final? Quando Eliseu não quer largar Elias e quando recebe o que ele tanto queria, o que ele fala, eu quero porção dobrada. Quando Elias fala para ele, o que você quer? Por que você não me larga? Ele fala, eu quero porção dobrada do que você tem. Você vai ver que no início, tá lá em 1 Reis 19, do 19 ao 21, Elias chama Eliseu, E o texto diz assim: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Asaf. Ele estava areando com 12 parelhas de ovelhas, de bois, e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele, aquela mesma capa que ele recolhe lá no final. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe. Disse, então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que eu te fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. Eles comeram, depois partiu com Elias, tornando-se o seu discípulo. É interessante porque ele recebe um chamado, ele corre atrás de quem o chamou, porque ele sabia que ele era um profeta. Ele entendeu que ele estava sendo chamado e para que ele estava sendo chamado, o que ia repousar sobre ele. Então ele disse, deixa eu me despedir dos meus pais. E Elias fala para ele, vai e não se esquece do que eu fiz para você, do que eu fiz, do que eu te chamei, para o qual você foi chamado. Eliseu volta, se despede de seu pai e da sua mãe. Eliseu queima os bois que estavam a cargo dele. Eliseu dá de comer às pessoas e vai ao encontro do chamado dele e começa a seguir
Elias a partir dali. Eu e você temos um chamado. Eu e você fomos chamados à santidade. Eu e você fomos chamados a manifestar as obras de Deus. Eu e você fomos chamados a nos enchermos para que do nosso interior fluam rios de água viva, para que os sedentos tenham onde beber, para aqueles que têm fome tenham de onde se alimentar, para que nós possamos fazer obras maiores do que aquele que ele fez. Isso disse Jesus no nosso chamado. O que nós temos feito? Nós temos nos esquecido desse chamado, porque Elias falou para Eliseu, vá, mas não se esqueça do que eu te fiz. Você se esqueceu do que Deus fez por você? Você se esqueceu da obra redentora de Jesus por você na cruz? Você tem vivido em função da sua própria vida, das suas próprias necessidades? Quando você ouve esse versículo, do seu interior fluirão rios de água viva, você pensa que é você somente que tem que beber? Ou você entende que é de você que tem que fluir para que outros bebam? Você entende que existe uma atitude que eu e você devemos tomar, como fez Eliseu, que devemos queimar o que nos prendia, devemos esquecer do que nós éramos, devemos esquecer daquilo que era importante para nós, porque nós temos uma nova maneira de viver, um novo propósito de vida. Você realmente tem vivido isso? Quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Quando as pessoas olham para a sua vida, elas veem que flui de você rios de água viva? Você tem desejo de que isso aconteça? O nosso estudo dessa semana, ele nos leva a um texto muito forte, a um texto desafiador, que está em Tiago. Esse texto de Tiago 2, versículos 17 a 19. Vamos ler juntos? Tá lá em Tiago. A gente viu Tiago na semana passada, falando, sobre o nosso posicionamento, do que a gente deveria amar, aquelas coisas que nós deveríamos realmente nos encher, daquilo que realmente deveria ser o nosso desejo. E essa semana, outra vez, Tiago nos leva a pensar o que nós temos manifestado. Se a nossa fé ela tem manifestado alguma coisa. Tiago diz que a nossa fé sem obras, ela é morta. E aqui a gente não está falando de fazer o bem. A gente está falando de que a nossa fé vem acompanhada de verdade. A nossa fé precisa ser demonstrada. Se a gente diz que crê, se a gente diz que é cheio do Espírito Santo, se a gente diz que precisa do Espírito Santo, mas a gente não manifesta isso, o mundo não vai ver isso em nós. Os nossos irmãos não vão ver isso em nós. Então a nossa fé seria morta. Eu fico me lembrando de dois personagens que a gente encontra nos evangelhos. Um deles é Zaqueu. Ele era um homem rico, ele era um homem que ficou rico de maneira ilícita, podemos assim dizer, porque ele era cobrador de impostos e ele abusava da cobrança de impostos e roubava. Mas esse homem ouviu falar de Jesus, assim como eu e você. E esse homem teve uma atitude. Ele não conseguia chegar próximo de Jesus. Então ele sobe numa árvore, você conhece essa história. Ele sobe numa árvore para que ele possa avistar Jesus, para que ele possa alcançar com os seus olhos aquele de quem ele tanto ouvia falar. Ele toma uma atitude e ao subir nessa árvore, ele chama a atenção de Jesus. Porque Jesus está buscando pessoas que têm atitude, que demonstram na sua prática, que demonstram com obras que tem fome e sede dele. Mateus, apesar de ser um pecador, tem uma atitude de correr até uma árvore, subir nela e esperar Jesus passar para que ele possa avistar Jesus. Ele não apenas viu Jesus, mas ele foi visto por Jesus, por causa da sua atitude. O final da história você conhece. Jesus chama aquele homem para estar na casa dele. E sem que Jesus fale nada, aquele homem outra vez manifesta com as suas obras
que ele teve fé, porque ele, de maneira voluntária, porque o arrependimento gerou nele devolver aquilo que ele tinha roubado e fazer justiça. E Jesus fala que ele veio para os pecadores no final dessa história. E eu me lembro de um outro personagem que está um pouquinho antes, que é daquele jovem rico. Diferentemente de Zaqueu, aquele jovem aparentemente era um religioso, porque ele disse para Jesus que ele cumpria todos os mandamentos. E ele quer seguir a Jesus, mas quando Jesus pede para ele deixar as suas riquezas, o texto diz que aquele jovem se retira triste, porque ele não conseguiu ter a mesma atitude de Zaqueu. Porque ambos ouviram de Jesus, ambos escutavam, queriam Jesus, mas duas pessoas tiveram uma atitude diferente. Um pecador teve uma atitude de arrependimento, teve uma atitude de busca. O religioso, rico, não conseguiu quebrantar o seu coração e teve uma atitude de recusa a caminhar em águas mais profundas, a beber e a ser saciado pelo Espírito Santo. Você não vai ser saciado se você buscar isso nos teus bens materiais, se você buscar isso nos prazeres desse mundo, se você buscar isso nos seus relacionamentos. Eu compartilhei isso com vocês no outro vídeo. Eu não sou saciada por nenhuma das minhas relações, por mais saudáveis que elas possam ser. Eu não vou ser saciada pelos recursos econômicos que me cercam, por mais estabilidade que eu possa ter. Eu não vou ser saciada de paz, por mais que ao meu redor, na minha vida familiar, ou no meu ambiente de trabalho, ou no país em que eu vivo, o ambiente seja de paz e tranquilidade. Isso não vai me saciar. Eu preciso buscar saciedade, paz, longanimidade, alegria naquele único que é capaz de me dar isso, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo produz fruto de alegria, de paz, de esperança, de mansidão na minha vida e na sua. O que a gente está esperando? O que a gente está esperando para sair correndo na frente, subir nessa árvore e falar: eu tô aqui. Eu tô aqui, vem morar na minha casa, para que eu possa ser cheia disso que tanto me satisfaz. Como Eliseu, nós precisamos não deixar que a porção saia e nós não recebamos mais nada. Nós precisamos de porção dobrada. Eu oro para que a minha vida seja marcada essa semana com essa palavra. Eu oro para que a sua vida, você que vai ouvir esse vídeo, você na sua célula, seja ela presencial ou seja ela online, que essa presença maravilhosa do Espírito Santo encha as nossas vidas, encha a nossa igreja, encha a nossa cidade, encha o nosso país. E que a gente como igreja se coloque numa postura de atitude de quem tem fome e de quem tem sede daquele que é capaz de nos saciar. Que Deus, na sua graça, na sua infinita misericórdia, nos abençoe essa semana e que o Espírito Santo derrame sobre nós rios, rios, rios de água viva. Só Ele, só nele a gente pode se saciar. Amém? Que Ele nos abençoe. Em nome de Jesus.